Salve turma, tudo bem? Eu tô aqui agora separando um espaço para gravar alguns vídeos que me pediram para gravar através do meu Instagram Stories. Eu coloquei uma caixinha lá pedindo indicação de temas, as pessoas deram. E se você não me segue no Instagram, me siga, é Dino_Teixeira. E um dos pedidos foi como comecei minha carreira, né? Como comecei a minha carreira no mercado da música. E eu acho que me pediram isso justamente para poder ou servir de alguma forma de inspiração ou simplesmente para poder se basear nisso e seguir esse caminho, esses passos. E assim, primeiro de tudo o que eu quero te dizer é, não existe uma fórmula, não existe uma regra, existem diversas maneiras de se iniciar no mercado da música, muitas delas são por acidente, e você tem o direito de ter a sua história, seja com apoio financeiro dos seus pais, seja com algum suporte dos seus pais, seja sem suporte de ninguém, seja na raça, na luta, seja por acaso, por uma sorte que você deu, mas todo mundo tem o seu começo do seu jeito. O meu foi da seguinte forma: eu tinha uns 14 anos e eu gostava muito de uma banda chamada Forfã, né? E eu consegui comprar uma guitarra, né? Não com o meu dinheiro, com o dinheiro dos meus pais, da minha mãe, no caso, que é uma guerreira. E ela me deu dinheiro para comprar uma guitarra. Eu comprei um Washburn Lion, um amplificador Meteoro e comprei um pedal, acho que uma pedaleira, uma V-Amp. Eu não lembro direito qual era o pedaleira que eu tinha. Não, eu tinha um pedal de distorção da Behringer. É isso, quem tinha uma V-Amp era um amigo meu. E aí eu comecei a tocar guitarra e tal. Eu queria muito ser os caras do Forfã, eu queria muito ser o Blink, queria muito ser o Scratch. E eu tive uma banda, e uma banda de colégio, chamava Flush, e a gente tocava no colégio e tal, só que eu não era muito bom, né? Mas eu era bom de palco, velho, só não era muito bom cantando, e eu tinha um tino ali pra composição. E aí, depois desse tempo, eu fui tocar violão e cantar em barzinho, então eu fui tocar em barzinho, cantar. Eu lembro da minha primeira noite tocando em barzinho, meu amigo Peu Del Rey chegou pra mim e falou: Dino, acho que esse repertório tá pequeno pro barzinho, hein, cara. Eu falei: que pequeno que tem 15 músicas aqui, ele, velho. No barzinho a galera toca umas 2 horas, 3 horas. Eu falei: sim, 15 músicas, às vezes 3 minutos dá 45 minutos, mais a conversa, vai dar 1 hora e pouco. Cheguei lá, toquei as 15 músicas em 20 minutos, velho, 25 minutos. Porque no barzinho não tem conversa, não tem boa noite, galera. Tem ninguém prestando atenção em você. As músicas elas ficam mais curtas por serem voz e violão, não tem solo, não tem introdução, né? E foi um fiasco, foi horrível esse dia. Foi um dia para se esquecer. Depois eu comecei a tocar na temaqueria. E aí foi bem legal, eu tocava até as minhas músicas, cheguei a lançar umas músicas minhas na internet. Foi muito massa essa época, assim, uma época que eu aprendi bastante, foi muito importante para chegar onde eu cheguei. Primeiro porque eu cantava, eu tocava, e ao mesmo tempo nessa época eu era um cara que era muito ligado em mídia social. Então, eu comecei a fazer as mídias sociais de um escritório de música na Bahia que chamava Grupo Notável. Era o escritório responsável pela carreira da Cláudia Leite, do Aviões do Forró, e a gente fazia as mídias sociais de um cantor chamado Jal, que era um grande cantor, que é até hoje um grande cantor lá na Bahia. E aí a gente fazia as mídias dele, era super legal, cuidava do Twitter, do Facebook, e nesse tempo eu fui deixando esse lado de eu ser cantor de lado, assim, e ao mesmo tempo nessa época o Peu Del Rey foi contratado para ser um artista desse escritório, como se fosse uma aposta, né? Eles já tinham alguns grandes artistas e o Peu era uma aposta. O Peu devia ter uns 19 anos, eu tinha uns 16, 17, não sei direito, assim. E aí o Peu me chamou para ser produtor dele. E aí eu virei produtor do Peu de estrada, então ele fazia show, eu ia junto, ia fazer foto, eu ia junto, fechava clipe, organizava as coisas, e fui aprendendo na marra. Tomei muita coisa na cabeça nessa época, que eu não sabia porra nenhuma, era mais pelo instinto mesmo, e pude contar muito com a compreensão de toda a família Del Rey, do Peu e do pai dele, o Tennyson, de que eu tava aprendendo, e foi muito massa essa experiência. Daí foi um grande pontapé para eu deixar de lado minha carreira de cantor, porque eu não cantava bem, isso não ia dar certo, então eu fui muito por um caminho que daria certo e que eu gostava. Eu tava começando a gostar muito mais de estar no backstage do que estar no palco. E aí depois disso eu comecei a produzir os meus próprios eventos pequenos. Eu fiz comecei a fazer uma temporada com uma banda pequena de samba num barzinho que tinha na Bahia e ganhei um dinheiro ali. Comecei a fazer freelancer para esse escritório que eu trabalhava. Eu parei de fazer a parte de social media, era produtor do Peu e comecei a ser um pau pra toda obra para os eventos. Então eu ia lá ficar na portaria pegando ingresso, eu ia lá ficar na bilheteria contando dinheiro, vendendo ingresso. Depois eu fiquei no camarim e aí eu fui crescendo.
dentro desse escritório. Aí eu comecei a realizar os meus próprios shows. Então eu fiz o show do Scratch, eu realizei esse sonho, porque eu queria ser o Scratch, e o Scratch não é uma pessoa, é uma banda, né? Mas eu queria ser um cara que tocasse, tivesse uma banda como se fosse o Scratch, e eu realizei o sonho de contratar eles e fazer o show deles em Salvador. Então eu fiz um show deles em Salvador, foi muito legal, foi o primeiro evento que eu fiz que custou mais de 10 mil reais. Então eu lembro da tensão de tipo, caramba, será que vai dar tudo errado? E deu algumas coisas errado. Um PA caiu na cabeça de uma menina, mas ela só se machucou, não morreu, não teve nenhum tipo de sequela. A gente conseguiu atender, eu fiz tudo direitinho, tinha uma ambulância lá e tal. Problemas no primeiro evento. Talvez fosse um sinal para eu não continuar, mas eu continuei. Depois disso eu fiz praticamente todos os shows do Forfã em Salvador, nas turnês que eles faziam no Nordeste, que foi um outro sonho que eu realizei. Depois eu fiz um festival em parceria com grandes empresários da Bahia, Gustavo Andrade e Aira Carvalho. Eu tinha uma porcentagem bem pequena da parte do Gustavo, que chamava Rock Concha. Eu fui sócio desse festival, a gente fez grandes atrações como Pitty, Raimundos e tal. E Pitty, Raimundos, Titãs, Frejá. Fizemos, porra, era um festival muito grande, muito foda, era na Concha Acústica. E aí, numa dessas produções, o Raimundos me convidou para ser produtor deles, a banda me chamou para ser produtor deles, e aí eu fui. Um dia eu conto essa história, como eu virei produtor do Raimundos, e aí eu fui e vim morar em São Paulo para trabalhar com o Raimundos e para trabalhar no escritório de música ao mesmo tempo. Então eu tinha 2 empregos logo que cheguei em São Paulo, e pô, esse foi o meu começo. Depois daí as coisas deram uma deslanchada boa, mas assim, é um breve resumo de como foi o meu começo. E se eu pudesse dar uma dica pra você que tá começando, primeiro de tudo, velho, faça tudo que te pedirem pra fazer. E acredite nas pessoas, elas não estão querendo te usar, elas não estão querendo menosprezar o seu tempo ou ganhar dinheiro em cima de você. Simplesmente você é uma pessoa sem experiência que precisa ganhar experiência. Então use e abuse disso, sabe? Quando eu fazia uma produção de um evento de R$1 milhão do escritório que eu trabalhava, um evento que tinha Ivete Sangalo e Jorge Mateus, eu tava usando aquele 1 milhão deles. Era como se eles transferissem R$1 milhão para minha conta e eu pudesse usar esse dinheiro para fazer um evento. E aí eu olhava tudo, eu olhava quanto custava o palco na planilha, eu olhava quanto custava o camarote na planilha, quanto custava a parte de A e B, que era o all inclusive do camarote, como funcionava a logística no local. A gente fazia uns eventos que eram numa fazenda assim, montava o evento inteiro e eu tava lá desde o primeiro dia da montagem. Então eu aprendi muita coisa, quanto era o aluguel de banheiro químico, como que funcionava para contratar essas pessoas, como que funcionava a estrutura de box truss, octanorme. Então eu usava aquele 1 milhão. Meu cachê no final das contas era R$120. E tipo, era um bônus esses R$120. O mais importante era o 1 milhão que eu tinha, que eles colocavam na minha conta para eu poder produzir aquele evento. Então, use e abuse disso. Se alguém te chamar para fazer a produção de um clipe e não quiser te pagar nada por isso, você não tem experiência em produção de clipe, vá. Se aquele clipe está custando R$10 mil, é como se eles tivessem colocado R$10 mil na sua conta e você estivesse pagando por aquele clipe, que você está vivendo aquela experiência, entendeu? Então, a minha dica é essa, velho. Faça tudo que você puder fazer. Primeiro, para você poder aprender e ter experiência. E segundo, para você descobrir o que realmente você gosta. Porque eu fiz um monte de coisa, percebi que não gostava de um monte de coisa ainda cedo, e aí eu não faço mais essas coisas. Imagina depois de velho, já depois de, você tá há muito tempo na profissão, você ficar se perguntando assim, caramba, e se eu tivesse feito aquela coisa? E se eu tivesse ido pelo caminho de produção de evento ao invés de empresariamento artístico? E se eu tivesse só virado booker, vendendo shows? Então, não tem si. Eu passei por um monte de coisa, fiz um monte de coisa, vi que tinham coisas que tinham mais a ver comigo, tinham coisas que não tinham tanto a ver, e fiz as minhas escolhas e estou fazendo até hoje. Então, esse foi um breve resumo do meu começo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, porque eu vou estar postando sempre vídeos sobre o meu bastidor, sobre backstage, sobre música. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, deixa um like aí e tamo junto. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau.